começar. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos lá no Evangelho de Lucas. a 43. Diz a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Levante as tuas mãos e diga comigo: Pai da eternidade, nos rendemos na tua presença, reconhecemos a tua graça. O teu amor não é oculto. O Senhor é o nosso Deus. Tu és um Deus presente. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo conscientemente sabem que tu estás aqui, porque a tua palavra fez saber que tu estás aqui. A tua benignidade enche toda a terra, todo o universo. Ó Senhor, esta é a casa que se chama pelo teu nome, e eu estou na tua casa. Senhor, eu me rendo desesperadamente no teu altar. Eu quero receber a tua glória, o teu maná, a tua palavra na minha alma. Sacia-me, embebeda-me com teu espírito. Eu quero teu fogo, eu quero teu fogo. Batiza-me, salva-me, socorre-me. Eu preciso de ti. Eu estou faminto, eu estou sedento. Achega-te, achega-te. Bendito Rei, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Estamos convictos pela fé que professamos em Cristo Jesus, que a gente está aqui porque fomos impulsionados, influenciado pelo Espírito da graça. Estamos de acordo em dizer que não foi os nossos costumes, a nossa sabedoria aprendida, mas foi o poder de Deus manifestado através de Cristo, na pessoa do Espírito, que nos trouxe para cá, nos deu essa cadeira maravilhosa. Estamos plenamente confiantes que quando estamos na presença de Deus, não saímos de mãos vazias, nem de coração confundido, mas somos clareados, iluminados e sustentados, firmados e consumados pela palavra da verdade. E nesta noite eu estou dominado pelo Espírito de Deus, porque pela graça divina manifestado na carne, na pessoa de Cristo, e confirmado pela presença do Espírito que foi enviado no dia do Pentecoste e até aqui está aqui, eu tenho plena certeza que você está em boas mãos, principalmente. E eu te peço, abra o teu coração para você valorizar o tempo que estás aqui. Se você fechar, em vão será esse tempo aqui. O salmista disse: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais lá no deserto. Amado do Senhor, santo povo de Deus,
Quando eu saí lá de África para cá, eu estava no voo. Enquanto tremia o meu coração, eu precisava ver através do GPS, da tela que tem lá em cada cadeira do avião, o Rio de Janeiro, para me ter certeza que estamos chegando. Eu fui vendo, vi o deserto do Saara. Eu falei, meu Deus, deserto do Saara, que perigo. Aí comecei vendo, aí foi descendo. Depois passamos por Rio de Janeiro. Eu vi à distância o grande Cristo que está lá, aquela estátua erguida pelos homens que testificaram a construção, que testificaram o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Os católicos puseram aquele Cristo. Hoje é publicidade, é turismo para todo aquele, pessoas públicas, pessoas comuns, saem das suas terras para visitarem a grande estátua que se chama Cristo. Lá em Angola, na cidade do Lubango, tem também uma estátua de Cristo. Amado do Senhor, quando você vê aquela estátua, você se lembra que o homem passou aqui na terra e deixou uma marca. E o homem comum só edifica uma estátua, dando honra ao homem, quando aquele homem fez uma coisa de útil aqui na terra. É por isso que a comunidade científica dá prêmio Nobel a toda pessoa que fez alguma coisa boa pela humanidade, e a pena de morte ou prisão perpétua a toda pessoa que atinge cruelmente a humanidade. Então precisamos entender que aquele Cristo lembra o homem chamado Jesus que esteve aqui na terra. Mas aquele Cristo não nos dá nenhuma informação, nem tampouco revelação, nem poder para podermos diante dele sermos salvos ou nos arrependermos. Simplesmente é um Cristo histórico, é uma história, e a história é caminho que o homem fez para se chegar para Deus, e todo o caminho que o homem traça para chegar a Deus é inválido, é fracassado, é impossível para conhecermos a Deus. Nesta noite eu quero dizer para você que aquele Cristo que está no Rio de Janeiro, que foi erguido pelos católicos, é o Cristo, é homenagem a Ele. Hoje eu quero vos apresentar o Espírito da graça que vai testificar o Cristo que passou na terra, que pelo seu sangue alguns que estão aqui foram salvos. Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 1,18: certamente que a verdade da cruz, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Eu quero vos falar nesta noite essa cruz que Paulo está falando. A cruz é um símbolo do cristianismo. Qualquer religião que existe aqui na terra tem o seu símbolo. O judaísmo é o candelabro. O Allan Kardec tem lá o espiritismo. Allan Kardec, um símbolo de fantasma. Vamos ver o Buda, uma roda. Mas da maçonaria tem lá algum instrumento lá estranho. Qualquer religião existente na terra tem um símbolo, e aquele símbolo eles consideram de sagrado. Se você quiser faltar ao respeito, arranjar briga, pega aquele símbolo e queima ou joga abaixo. Você arranja briga, você arranja problema contra aquela comunidade que acredita naquela religião. Nós também vimos que cada país tem uma insígnia, e aquela insígnia é a soberania daquele país. Se um argentino queimar a bandeira do Brasil, é crime diante da lei brasileira. É crime, é obrigação do cidadão brasileiro, assim como do estrangeiro, respeitar a soberania do Estado Federal do Brasil. Assim também eu quero vos fazer entrar que a religião que nós professamos,
que se chama cristianismo tem um ponto culminante, aonde tudo é revelado, aonde tudo é manifestado. Esse altar que Deus decidiu matar o seu próprio filho chama-se a cruz. A cruz, meus irmãos, não é sinal de festa, não é um símbolo de alegria, não é um símbolo de, como posso dizer, de júbilo. A cruz, até a morte de Cristo, era um símbolo de tristeza, era um símbolo de paganismo, era um lugar onde os assassinos eram lá assassinados na presença de todos. Era o lugar onde era sentenciado pessoas altamente criminosas que morreriam e teriam uma pena de morte lentamente. A cruz é lugar de desprezo. Se uma pessoa fosse morto, fosse condenado pela cruz, todo mundo entendia e percebia que esse não merece nenhuma misericórdia, não merece nenhuma pena, nenhuma graça, nenhum amor. Mereceu sim a morte, e morte cruel. A Bíblia está dizendo que um certo homem chamado Jesus, que no ato do seu nascimento já houve revolta, Herodes encarou o nascimento de Jesus como atentado do seu reinado político e mandou matar todos os bebês daquela época. Nós precisamos entender, até os judeus, os grandes anciãos, encararam o nascimento de Jesus como um atentado a seu próprio sacerdócio. Algumas hospedarias naquela época, quando Maria estava grávida, pronto para dar à luz, não abriram a porta para o filho de Davi, fecharam as portas, até que José achou um lugar, curral dos bois, para botar a sua mulher, aquela mulher virgem, que pelo temor de Deus, recebeu a notícia do soberano Criador, para dentro do seu ventre, carregar o Salvador do mundo, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz, o grande Emanuel. Ele está aqui nesta noite, Ele quer tocar a tua vida. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. Os profetas falaram a respeito da sua vinda. Abraão falou a respeito da sua vinda. O Gênesis já começou falando do descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. O Levítico vai falando do seu sacerdócio, vai falando do seu sangue como purificação, expiação do pecado. O Êxodo vai falar da sua libertação como grande libertador. Vai falar de Deuteronômio, vai falar. Os profetas profetizaram sobre a vinda do Cordeiro, sobre o Príncipe da Paz, sem conhecê-lo, mas viram pela revelação divina. Eu quero te fazer entender que nós estamos vivendo numa época de pós, onde a revelação está completa e clara, e temos a palavra da verdade bem constituída por 66 livros. Eu quero te fazer entender nesta noite, pela misericórdia de Deus, que nós não estamos sozinhos. A nossa religião, chamada cristianismo, não é uma ONG qualquer, não é uma facção política, não é uma rebeldia contra o Estado. É a organização de Deus, é o povo que Deus escolheu, é a igreja dos redimidos. Sangue de alguém foi vertido. Eu quero te fazer entender, o Brasil tem uma história de pessoas que lutaram, como Vargas lutou, pessoas grandes lutaram para salvar o Brasil da opressão colonial. O sangue deles é respeitado pelo povo brasileiro, e dão para ele alguns minutos de silêncio, se não mesmo um feriado, para refletir que se nós estamos assim, se São Paulo é uma grande cidade, é porque ontem foi uma pequena cidade. E se nós nos esquecemos dos nossos antepassados, não teremos força nem orientação para o nosso presente, para o nosso futuro, e teremos um presente fracassado, porque não reconhecemos os cabelos brancos dos nossos mais velhos. Nós precisamos entender que a história cristã é uma história viva. Sempre teve homens que lutaram em prol da cruz. Essa cruz maligna que vai lá
todo homem condenado, biblicamente e politicamente. Um dia essa cruz recebeu o homem que nunca pecou. Era o Filho de Deus. Esse Filho de Deus viveu na terra fazendo bem, ajudando o homem, fazendo tudo certo. Durante ao seu julgamento, a Bíblia me fala que Herodes reconheceu que não cometeu crime algum, mas os grandes anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes, o povo em geral, condenou o Filho de Deus. Mas essa condenação foi predeterminado, foi escrito antes da fundação por Deus Pai. Eu quero te fazer entender que quem matou o Filho de Deus não foi simplesmente a humanidade, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 3:23, a Bíblia me fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos os homens pecaram e separados estão da glória de Deus. A humanidade pecou através da queda de Adão e Eva. Então Deus, diante da sua justiça, da sua ira, Ele queria destruir a humanidade completa, porque todos pecaram, desobedeceram a Deus. Tudo que nós tínhamos é rebelião contra o Deus Criador, o Senhor dos Exércitos, o grande Rei. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua presciência, preparou antes da fundação do mundo o Cordeiro para expiar, para purificar, para substituir o pecado de todo homem. E naquela cruz, pela primeira vez, foi recebido alguém imaculado, alguém santo, alguém puro. Ele não pecou, não merece o salário do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então nós devíamos morrer. E não é simplesmente morte física, é morte eterna. Morrer e ir para o inferno toda a vida. Deus queria destruir toda a humanidade pela justiça, ira. E a ira de Deus foi bem preparada para toda a humanidade, porque toda a humanidade está perdida. Nenhum ser humano seria salvo por sangue de Adão, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Todos os profetas que vieram antes de Cristo falaram sobre Cristo, mas ninguém revelou a vontade plena do Pai, senão o Filho do Pai, o monogené, o Filho único de Deus, o Senhor Jesus, o grande Rei de Israel. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o redentor da humanidade, Ele é o grande Elohim, Ele é o Yahweh Kovati, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Shalom, Ele é Jeová Sidikenu, Ele é Jeová, Ele é Jeová. Se alguém está aqui, esse sangue lhe toca, dê um glória a Deus. Se esse sangue te toca, dá um glória a Deus. Se essa cruz te toca, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Essa cruz é a cruz de Cristo. Nessa cruz eu não vejo minha punição. Nessa cruz eu consigo enxergar também a minha punição, sim. Eu enxergo nessa cruz o meu certificado ditado pelo juiz, dizendo: Acácio, tu estás condenado pela morte eterna. Acácio, tu vais para o inferno. Naquela cruz eu vejo Deus irado comigo pelos meus pecados, e dizendo para mim: tu vais para o inferno, Acácio, porque tu se rebelaste contra mim. Mas ao mesmo tempo, naquela cruz, quando vejo um homem, eu vejo Deus alegre comigo, dizendo: todo o teu erro, todo o teu crime, eu depositei na conta do meu filho. Você não tem dívida comigo. Acaso você está livre? Naquela cruz eu me vejo sentenciado pela prisão perpétua, pela pena de morte. Enquanto eu estou percorrendo o corredor para ser executado, eu vejo a cruz, o homem que fica em frente ganha a execução. Eu chego na minha cadeira de execução, eu encontro o homem, eu falo: mas aonde veio esse homem? Aonde veio esse homem? Abraão vai explicar melhor. Aonde veio esse homem? É o cordeiro que Deus proveu para o holocausto.
holocausto. Não é Isaac que vai morrer, Abraão. Não é Isaac, é o meu filho, o Cristo, a luz do mundo. Eu quero te fazer entender. João escreve a partir do versículo 1: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resistiram. João explica que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse homem não era o Cordeiro, esse homem não era luz, esse homem não era sabedoria divina, esse homem não era o Redentor, era simplesmente o precursor do Redentor. João escreve que a luz veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. O versículo 14, o versículo romântico, onde Deus explode a grande revelação divina. Ele diz: e o verbo se fez carne, e a palavra se fez pessoa, e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse verbo que se fez carne é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Nesta cruz o diabo foi vencido. Nesta cruz o império das trevas foi quebrado. Nesta cruz os teus pecados foram perdoados, as tuas ofensas foram perdoadas. Paulo em Romanos 5:8, ele escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo Cristo morrendo pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Nós, quando estávamos no mundo, Deus nos reconciliou através do sangue de Cristo. Para nós, nos justificou. Ele declarou: você é justo, não porque você praticou justiça. Você é justo porque Cristo praticou justiça por mim e por você. Nós somos crentes não porque fizemos alguma coisa. Para ser crente é o pleno amor, o completo amor do Pai, que derramou no Filho, e o Filho nos deu. Hoje temos alegria porque Cristo recebeu tristeza. Hoje temos paz, Cristo recebeu guerra. Hoje temos vida, Cristo recebeu morte. Hoje temos abundância, Cristo recebeu pobreza. Hoje somos livres porque Cristo foi preso por nós. Cristo é a nossa vitória, Cristo é o nosso Rei, Cristo é a nossa graça, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa paz, é o nosso regozijo, é a nossa graça. Aplaudam a Cristo, aplaudam a Cristo. Se essa igreja é de Cristo, aplaudam a Cristo, aplaudam a Cristo, aplaudam a Cristo. Jesus de Nazaré é o Rei dos Reis. Jesus de Nazaré é o Rei do Brasil. Jesus de Nazaré é o Rei da África. Está acima da ébola, está acima da violência, está acima da política, está acima, está acima, está acima, está acima, está acima, está acima, está acima. Aleluia, aleluia. Ele é meu Deus, aleluia. Lepia wa yasa nemia na wa yasiri kantaraka kwa swa nemia le potweke na yasiri otokonia bayasi le kioseria taturiene fla wemana ya wa yasi etekenia wa kiasta wa yasara kwete kemene ya lastiko wene biastirianda la wa ya wasi etekobia. Estão invalidando a cruz. Estão invalidando a cruz. Estão invalidando a cruz.
dando valor ao dinheiro, dando valor ao dinheiro, dando valor ao dinheiro. Estão dizendo: vem para a cruz, dá dinheiro. Estão dizendo por aí fora. Ninguém está falando da cruz, porque a cruz descobre os segredos de nossos pecados. A cruz abate o nosso ego. A cruz humilha nosso orgulho. Diante da cruz não tem doutor. Diante da cruz todo mundo foi santificado. Diante da cruz não tem licenciado. Diante da cruz não tem analfabeto. Diante da cruz não tem cientista. Diante da cruz não tem pastor presidente. Diante da cruz não tem membro simples. Na cruz todo mundo é irmão. Precisamos estar na cruz e reconhecer a graça de Deus. Diante da cruz não tem Paulo rabino. Diante da cruz não tem Timóteo. Diante da cruz não tem Pedro. Diante da cruz Moisés se perde. Diante da cruz Abraão perde fama. Diante da cruz Adão perde fama. Diante da cruz os milagres de Jesus perdem fama. Diante da cruz as palavras de Jesus perdem fama. A cruz é o ponto mais alto da obra de Cristo aqui na terra. A cruz invalida os milagres. A cruz exalta a santidade, a ira, o amor, a graça, o perdão de Deus Criador pela humanidade. A cruz vai condenar aqueles que rejeitam. A cruz vai exaltar aqueles que aceitam. Deus me deu uma visão, uma igreja tão linda, construída de cristal. Dentro havia pedrinhas preciosas. Era tão linda aquela igreja, com estrutura do templo de Jerusalém. Igreja tão linda. Havia 4 homens tão bonitos, tão puros. Eu estava andando cansado e fui diante deles. Eu vi eles trabalhando e conversando. E eles estavam conversando o seguinte: se o Senhor é o nosso pastor, então temos que trabalhar para Ele. Temos que obedecer a Ele. Enquanto eles falavam, eles trabalhavam. Eles estavam tão alegres em trabalhar que aquilo me chamou a atenção. Cheguei até eles. Eu vi muitos lugares naquele templo. Eu disse, quando eles me viram, todos ficaram de prontidão, um no seu canto assim, e com uma face sorridente e alegre. Eu falei para eles: por favor, você pode me dar um lugar aí dentro? Eu estou cansado. Um deles disse para mim: aqui está o meu filho. Não é se você tem um lugar aqui, é se você quer aceitar o convite. Está dizendo: lugar para você aqui tem, mas você aceita o convite? Quando acabei de ter essa visão, eu vi um ser estranho, um monstro com a face de macaco dentro da parede. Não vi assim em visão, literalmente, assim ao lado da porta, olhando para mim com olhos vermelhos. Enquanto eu via, ele atirou uma forte tempestade na cama. Eu via, havia um reboliço de tempestade que eu não conseguia me mover. Eu olhava para ele e ele fazia piruetas, fazia mortais. Enquanto ele fazia movimentos, eu era mais afligido. Eu perdia a respiração. Eu falei: Pai, há poder no sangue do teu filho, me liberta. Eu vi a minha esposa, meus filhos. Eu falei: oh meu Deus, não me faça morrer nessa terra. Não me faça morrer nessa terra. Não me faça morrer nessa terra. O teu sangue tem poder. Ele me afligia ainda mais. Eu queria clamar na minha esposa, não conseguia. Eu disse: fogo de Deus, fogo de Deus. Depois de clamar fogo de Deus,
fogo, ele enfraquecia. Eu falava: fogo do Espírito, em nome de Cristo, em nome de Cristo. Uma parte da minha vida ficou preso. Enquanto via uma folga para respirar, eu falei: Elisete. E a minha esposa me ouviu. Eu estava contando para ela. Eu disse comigo mesmo: se eu morrer, eu vou contar para minha esposa. Eu sabia que estava preso ainda, mas eu disse: enquanto estou conseguindo respirar, vou contar para minha esposa. Eu comecei a contar. Olha, eu vi uma igreja assim, me disse isso: permaneça firme, não fuja da cruz, é real, Jesus está voltando, é real, há um lugar para mim e para você. Mas saiba, o diabo, eu não disse que me aprisionou, eu disse também vi o diabo me aprisionando, mas eu estou livre, fica tranquila. Ele olhou para mim estranha e começou a orar deitada. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, teu sangue tem poder. Quando consegui, levantei e comecei a pular no quarto. Agora a guerra vai começar. Agora, e ainda havia um macaco de pé, macaco grande, de pé na porta. Eu olhava para ele e falava: agora a guerra vai começar. E eu de um calçãozinho pulava, sim, e sem blusa. Falei: a guerra vai começar. Olhava no macaco e falei: quer lutar? Vem, pode vir. E ele fazia pirueta. Eu falava: em nome de Jesus, quieto aí. E ele ficava quieto na parede, quieto aí. E pelejamos durante 2 horas. 2 horas de oração. A minha voz estava rouca. Só falava: em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele foi saindo. Ainda ficava na minha mente. Eu falava: sai também da minha mente. Sai. Tenho mente de Cristo. Sai. Quando vi a luz, os versículos bíblicos virem na minha mente, dobrei o joelho e li essa palavra da cruz. Eu falei: meu Pai, se não fosse essa cruz, onde é que eu estaria a estas horas? É real, é real, é real, é real. Levante as tuas mãos, fecha os teus olhos. Eu vou orar. Você que tem enfermidade, você que tem um vício escondido e não revelaste aqui, eu vou orar para a tua libertação. Fica em silêncio. Pai da eternidade, Isaías 53, a tua palavra diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Pela palavra da verdade, pela palavra da cruz, eu ordeno a essa enfermidade: se retire dessa vida agora, em nome de Jesus. Eu destino a esse vício criminoso na vida dessa mulher e desse homem, a esse pecado que está dominando essa pessoa. Pela palavra que está escrito que pela lei de Moisés veio a morte. Pela lei de Moisés tivemos conhecimento do pecado, mas por intermédio do teu Filho Jesus de Nazaré, a graça e a verdade se manifestou. Derruba agora qualquer intruso que venha afastar o teu Filho da cruz. Em nome de Jesus, eu ordeno agora a toda obra de Satanás na vida de cada pessoa, em nome de Jesus, pelo poder de Deus que é Cristo Jesus, pelo evangelho da cruz, seja derrotado agora, agora. Seja livre, seja livre. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre, receba o Filho e seja livre.
receba a glória e seja livre. Receba a cruz e seja livre. Quem acredita que foi livre, diga amém. Muito obrigado pela vossa paciência.